Olá, bem-vindos e bem-vindas! Eu te ajudo a entender de forma correta e simples a lei da atração para você aplicar na tua vida e atrair a prosperidade que você tanto deseja e sonha, porém da forma correta, tá? Bom dia, Fernanda! Bom dia, Vinícius! Bom dia para vocês! Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado, né? Um relacionamento nada normal, nada convencional entre pais e filhos. E eu sei que esse assunto ele gera sim desconforto entre muitas pessoas, né? Cada vez que eu falo sobre isso, as pessoas ficam se revirando assim, se contorcendo, mas para começar esse nosso movimento aqui, eu quero dizer para você, para quem é essa live? É para você que é pai, que é mãe, que é filho, que faz demais. Vamos aqui começar pelos pais. É para você, pais, que faz demais pelos seus filhos e acham que isso só é amor, que é isso mesmo, que tem que ser dessa maneira. Eu quero trazer uma outra visão para você, uma visão para que você veja além do que os teus olhos podem alcançar. E é para você, filho também, que faz muito pelos teus pais e acha que isso é normal. Então, é para vocês, é para você também, pai, mãe e filho, que a sua vida em alguma área não está fluindo como você gostaria e você não se dá conta do porquê isso acontece. E quando eu digo alguma área, pode ser o amor, pode ser a área profissional, pode ser a área de saúde, pode ser qualquer área da sua vida, ou uma ou várias áreas, tá? Bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Ó, vocês que já chegaram, eu vou pedir para vocês clicarem aqui, ó, nesse aviãozinho e convidar as pessoas que vocês conhecem, o pai, a mãe, um amigo, um tio, um primo, um filho, para assistir essa live, porque esse conteúdo ele é de suma importância. Muitas vezes a gente leva uma vida dentro de um padrão e a gente acha que está tudo certo, que está tudo perfeito, só que não é bem assim. E eu vou trazer essa visão hoje para vocês. Bom dia, Rita, Marlene, Suelen, todos vocês, sejam muito bem-vindos, tá? Eu vou me apresentar oficialmente para vocês, porque tem todo dia muita gente nova e eu quero que você saiba quem é a Sandra. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora, eu sou terapeuta sistêmica, eu sou terapeuta quântica, eu sou facilitadora em constelação sistêmica familiar, entre outras técnicas que eu utilizo para te ajudar a entender a sua mente, para te ajudar a reprogramar o teu inconsciente para que você viva os seus melhores momentos nessa vida, tá? Então vamos lá, vamos começar. Bem-vinda, Lúcia, Tereza, Marlene, todos vocês. Para começar, vamos fazer o seguinte: vamos todos nós tirar todas as armas que a gente tem, a armadura e deixar no chão. Por quê? Porque é um assunto delicado. E muitas vezes, quando a gente ouve alguém falar sobre um assunto que causa desconforto entre aqui dentro, né, do coração, a gente tem logo a intenção de pegar a arma e começar a atirar. E não é bem assim. Se você tá aqui, se abra para o novo, né? Permita ouvir, permita olhar com outros olhos, porque qual é o olhar que eu vou trazer aqui para você? É o olhar da Sandra Pessoa? Não, não é. É o olhar da terapeuta, é o olhar da visão sistêmica. Sandra, o que é uma visão sistêmica? É o olhar da constelação familiar, que é uma ferramenta que olha para a família profundamente, tá? Então, caiu? Voltou, Marlene? Lúcia, olá. Alguém pode me dizer se tá ouvindo direitinho, se tá tudo certo aqui? Bom dia, Dione. Bom dia, David.
Bom, alguém falou que tinha caído. Será que agora voltou? Sara, bom dia, bem-vinda. Bom, tá. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Tereza. Vamos lá, então. Eu vou trazer para você essa visão sistêmica, tá? E olhem bem para mim, olhem bem para os meus olhos, para minha face. Eu não sou juíza, eu não estou aqui para julgar vocês. E eu quero que vocês também se coloquem nessa postura de não julgar os filhos e não julgar os pais, para que a gente possa absorver o máximo de informações nessa live, para que você consiga visualizar um caminho, visualizar se tem alguma coisa na sua vida que não está fluindo como deveria, tá? Então vamos abrir o ouvido do coração e silenciar esse ouvido que normalmente a gente deixa ele ouvir e a gente já começa a retrucar, rebater tudo sem antes analisar, tá bom? E como são inúmeras as situações familiares, né? São inúmeras possibilidades, eu vou listar para vocês algumas situações, para que vocês comecem a raciocinar em cima delas de forma diferente. E por que isso, né? Porque, bom dia, Marques. Por que isso? Porque eu, Sandra, eu sou um ser humano como você. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho filhos e eu já passei por isso. E eu achava que tudo que eu fazia era por amor. E eu quero trazer para você o seguinte raciocínio, dentro da visão sistêmica, tá? Os pais amam, os filhos amam, e o amor é algo realmente grandioso, mas o amor, ele pode estar em desordem, e quando ele está em desordem, ele causa o caos na vida dos pais e na vida dos filhos. Então é essa consciência que nós vamos trabalhar hoje, tá? O amor em desordem. E o que mais eu quero trazer para vocês? A maioria das situações que eu vou trazer são situações que eu vou pegar a regra, nós não vamos trabalhar com a exceção, a não ser que alguém aqui tenha um caso particular e queira compartilhar aqui comigo para eu te orientar, tá? Por quê? Porque a gente não vai ficar olhando isolado, né, para aquelas situações disfuncionais, muito particulares. Nós vamos trabalhar com a regra e não com a exceção, tá? Então tenha esse olhar, primeiro se abra para o novo, ouça, deixe tudo isso processar dentro de você antes de você começar a fazer os seus pré-julgamentos, né? Para que você absorva o máximo possível de informações. Então vamos lá. Por que eu resolvi falar isso com você? Sandra, quando você fala que você passou por isso, do que você está falando? Eu estou falando da seguinte situação. Muitas vezes, por amor, tanto os pais quanto os filhos, a gente ocupa um lugar que não é nosso. Muitas vezes você vai me ouvir falar aqui dentro da visão sistêmica e dentro do meu método solar que você está fora do seu lugar, por isso a vida não flui, por isso você perde a força, porque é exatamente isso que acontece. Eu vou começar com o meu exemplo para você entender, tá? Para não ter julgamentos de ninguém, é da minha própria vida. Eu assumi por muito tempo um lugar, um relacionamento com a minha mãe que não era funcional. Eu fazia tudo por ela. Tudo. Eu achava que como a minha mãe tinha me dado a vida, eu tinha uma conta impagável com ela. Então eu fazia de tudo e muito mais, coisas que eu nem imaginava, para tentar compensar tudo que a minha mãe tinha feito por mim. Então eu era a filha que pagava as contas de casa, que ajudava os meus irmãos, que fazia de tudo pela minha mãe. E aí você para, né? Você aí que tá me ouvindo e fala assim, Sandra, mas isso não é bom? Não, isso não é bom. E eu vou te mostrar por quê. E quanto mais eu fazia pela minha mãe,
mais eu saía do meu lugar de filha. Eu estava assumindo ali um lugar que não era meu. Então, tudo que eu ia fazer pela minha mãe, eu fazia com a melhor das boas intenções. E é isso que os pais têm, né? É isso que os filhos têm, boas intenções, amor. Só que é um amor em desordem. Porque quando eu fazia tudo isso pela minha mãe, eu pagava as contas, eu levava ao médico, eu limpava a casa, eu ia me dedicando tanto para essa relação entre filha e mãe que eu esquecia de viver como filha. E quando eu me esquecia disso, eu assumia na vida da minha mãe um papel de marido, um papel de homem. E isso eu fazia de forma inconsciente, porque ninguém faz isso de forma consciente, tá? Então, preste bem atenção nas consequências que isso trouxe para minha vida. E por muito tempo eu achava isso lindo. Eu achava isso maravilhoso, extraordinário. Os amigos da família, a própria família falava assim para mim e minha mãe também, tá? Que eu era uma filha exemplar, que os outros, né, os pais, os amigos, os outros familiares falavam assim: "Eu queria ter uma filha como você". E isso aparentemente era bom, né? De alguma forma me deixava feliz. Eu tinha uma sensação de que eu estava fazendo tudo certo, porque as pessoas me elogiavam, inclusive a minha própria mãe. A minha mãe falava assim: "O que eu faria da minha vida sem você?" E eu quero te mostrar aqui o que existe por trás dessa situação, que aparentemente é uma situação bonita, é uma situação boa. Quando eu saio do meu lugar de filha e começo a ter esse tipo de relacionamento excessivo, disfuncional com a minha mãe, eu faço mal para mim, porque eu não consigo me relacionar amorosamente com nenhum homem. Porque na minha vida não tem espaço para um homem entrar. Eu estou casada com a minha mãe, né? Veja se vocês conseguem entender o que eu estou falando para vocês. E qualquer dúvida para a live ficar mais leve, vocês podem aqui me perguntar e conversar comigo, tá? E aí o que acontecia? Como se não bastasse isso, eu não conseguia também me ocupar da minha vida. Eu já era uma mulher, já tinha chegado na vida adulta, mas eu não tinha amadurecido. Eu não tinha realmente entendido o que é uma vida adulta, porque eu estava preocupada em agradar a minha mãe. Eu estava preocupada ocupando um lugar que não era meu. E o que isso traz de consequências, né? Traz consequências financeiras, traz consequências emocionais para a minha vida e para dela também, tá? Eu vou te mostrar o quanto esses relacionamentos, eles são sim complicados. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas eu estou aqui trazendo para você uma visão mais profunda dessas relações que aparentemente só tem amor, só são saudáveis, para que você entenda. Então vamos lá. Enquanto eu me ocupava da vida dos meus irmãos, da minha mãe, eu não conseguia ter força para a minha vida. Eu não conseguia me ocupar da minha vida. Eu estava ali pagando as contas da casa e observe que eu não estou falando das exceções, eu estou falando da regra, tá? Porque muitas vezes me perguntam assim: Sandra, mas um filho adulto, se ele mora na minha casa, ele não tem que contribuir? Sim, ele é adulto, né? Contribuir é uma coisa, arcar com toda a despesa de um lar é outra coisa, tá? Então vamos entender isso melhor. Enquanto eu estava fazendo tudo pela minha mãe, pela casa dela, eu não tinha tempo para viver a minha vida. E olha o quanto isso é problemático. A gente não olha com esse olhar, a gente simplesmente acha que a gente está fazendo certo, né? E ao mesmo tempo que eu fazia mal para mim, eu fazia mal para minha mãe. Porque a minha mãe era uma mulher, é uma mulher adulta, é uma mulher capaz, é uma mulher forte. E eu estava olhando para ela com um olhar de
quem diz assim: olha, mãe, a senhora é muito frágil, a senhora não dá conta das coisas, então, como a senhora não dá conta, eu vou fazer tudo pela senhora. E quando eu fazia isso, eu tirava a força dela e eu tirava a minha força. E eu quero que vocês entendam que por trás de um comportamento desse existe um trauma, existe uma dor emocional, tanto minha, que não conseguia assumir o meu lugar na vida, quanto dela, que ela também tinha as dores emocionais dela e por isso ela não conseguia se posicionar como mãe e dizer: filha, você só vem até aqui. Eu sou a mãe, eu cuido da casa, eu te criei para você ir para o mundo, para você viver a tua vida. Então, quando eu digo para vocês, não vamos julgar, não vamos mesmo, porque os nossos pais têm dores e têm traumas como a gente. Mas eu quero te mostrar aqui que esse não é um relacionamento saudável, tá? Antes de prosseguir, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, que teve 2 comentários, senão vai subindo tudo e eu não consigo depois ler. Ó, a Teresa fala assim, que ela tem uma nora que não sei, mas que não sabe mais como lidar com ela, que coloca o meu filho e netos contra a família. O que eu posso fazer para mudar para mim? E faço tudo para ajudar. Agora não consigo. Bom, vamos lá, Teresa. Cada caso é um caso, tá? Eu vou te falar assim dentro de uma visão geral, mas lembre-se que existem casos específicos e a gente precisa olhar para cada situação dessa forma. O que pode estar acontecendo? Aliás, o que realmente está acontecendo, né? A sua nora está fora de lugar, o seu filho está fora de lugar e você também. Sandra, como que eu encontro o meu lugar? Resolvendo as questões emocionais que a gente carrega dentro da gente. E aí você vai ter que mergulhar para dentro de você e descobrir por que isso está acontecendo, por que que você permite isso. Você só pode assumir a sua parcela de responsabilidade nessa situação. A parcela do teu filho, ele é quem vai ter que assumir. Por que que o seu filho não se posiciona, né? E por que que a sua nora está realmente agindo dessa forma? Tem uma situação disfuncional aí que é difícil falar assim sem conhecer todos vocês. A gente precisaria realmente de uma constelação familiar para entender qual o lugar de cada um. Mas existem muitas possibilidades, tá? Pode ser que a sua nora esteja indo além da conta, ou pode ser que o seu filho é quem esteja se posicionando de forma aquém do que deveria. Então, não se culpe a princípio, tá, Teresa? Porque é algo que está fugindo do seu controle, é algo que talvez o teu filho tenha que se posicionar e você se posicionar com ele como mãe. Então, a gente precisa olhar para essa situação mais profundamente, tá? Eu vou aqui trazer outras situações para ver se você consegue se colocar em alguma delas. Olha só, a Regiane fala assim que isso aconteceu com ela. É muito delicada essa situação, né, Regiane? E muitas vezes as pessoas não se dão conta do quanto isso é prejudicial, do quanto esse amor em desordem trava uma vida. Muitas vezes você passa uma vida vivendo em função de outras pessoas e você não vive a sua. Ó, a Eliane falou assim que ela está viúva há 3 anos e que ela está fazendo e que eu estou fazendo isso com a minha filha de 21. Então, Rejane, agora você já sabe que esse relacionamento não é um relacionamento saudável, nem para você e nem para ela. Porque se você está viúva, no momento em que você se curar, que você superar o luto, você pode se abrir para um novo relacionamento, porque a gente precisa olhar para a gente, né? E a tua filha também. Isso não é bom para ela, porque isso vai impossibilitar que ela se relacione com um amor, com um trabalho, com um chefe, que ela se relacione com a vida de forma adequada.
Isso realmente não é saudável. Essa consciência eu quero trazer para vocês sem julgamentos, porque a gente faz tudo isso por amor. Só que é um amor em desordem, tá? E eu quero aqui trazer para vocês alguns exemplos de situações de clientes meus que chegam me dizendo: Sandra, olha o que está acontecendo com a minha vida. Porque quando a gente olha para uma situação de alguém, muitas vezes a gente se identifica, tá? Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui o nosso papo e eu vou intercalando, tá? Com as perguntas de vocês. Olha só, tem uma outra situação que eu quis trazer. Antes de tudo isso, né? Antes que me perguntem, Sandra, como que você saiu desse lugar? Eu tive que fazer um mergulho profundo para dentro de mim, entender que se eu assumisse o meu lugar na vida, eu não estava desonrando e nem tendo falta de amor com a minha mãe. Muito pelo contrário, eu estava colocando o amor em ordem. Mas eu quero trazer uma consciência para vocês. Isso é um processo, né? Quais as ferramentas que eu utilizei? Eu utilizei a constelação familiar e muitas outras, e foi baseada no meu próprio processo de cura que eu consegui desenvolver o meu método solar. E depois de aplicá-lo na minha vida e em muitos clientes meus, eu vi que isso funcionava. Então vocês vão me ouvir falando muito sobre o meu método solar, mas porque foi um método que eu desenvolvi a partir desse mergulho interior, onde eu consegui me curar, equilibrar as minhas emoções e conseguir fazer sim com que a minha vida fluísse. E talvez você se pergunte aí, Sandra, você está falando hoje sobre constelação familiar, sobre relacionamento entre pais e filhos, e o que isso tem a ver com a lei da atração que você falou lá no início? Tudo. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas não se dão conta. Mas a lei da atração tem a ver com emoção, com sentimento, com vibração, com amor. Se as suas emoções, se o amor na sua vida, ele está em desordem, você pode falar coisas positivas, você pode até tentar, mas ela não vai acontecer da forma correta para você, porque a vibração, a energia que você traz é uma energia de desordem. E eu quero que você entenda que a gente não faz isso por mal, é por não conhecer. É por desconhecimento mesmo, por isso a gente precisa buscar informações a respeito, ó. A Solange tá falando assim, que ela sempre foi a mãe que fez tudo para os filhos e nunca dependi dos meus filhos. Agora sou ao contrário, tenho medo de depender dos meus filhos porque criei eles para ser eles. Você não vai depender dos seus filhos, Solange. Se você está equilibrada emocionalmente, isso não vai acontecer. Porque o fluxo natural da vida, tá? E vamos guardar em tudo que eu falar as devidas proporções. Vamos buscar o equilíbrio. Qual que é o fluxo natural da vida? É que pais saudáveis criem filhos saudáveis. Sandra, o que é isso? O que é um filho saudável? É não ter doença? Não é só isso, né? É ter emoções equilibradas. São filhos que vão ter as condições de ir para a vida, de construir a sua própria família e de viver uma vida feliz, sem problemas no relacionamento amoroso, sem problemas no trabalho, sem problemas com dinheiro, sem problemas com a família de origem. Quem é a família de origem? É a nossa mãe e o nosso pai. Se os seus filhos, Solange, eles foram preparados para isso, eles vão conseguir sim ter uma vida saudável e eles vão ter um relacionamento saudável com você. Agora, quando eu falo guardar as devidas proporções, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que existem filhos que por alguma questão eles vão precisar de cuidados especiais, né? Quando tem alguma deficiência, alguma doença que o impossibilita de ser uma pessoa realmente independente para a vida. Então a gente guarda as devidas proporções. E pais também. Existem pais
que muitas vezes eles podem adquirir ao longo da vida uma limitação física, uma doença, pode acontecer um acidente e talvez esse pai ele precise um pouco mais da atenção do filho, mas isso não é a regra, tá? E mesmo nesses casos, nós temos que auxiliar com certo distanciamento pelo seguinte: você precisa entender que você é um ser humano e que apesar do que está acontecendo na tua vida, você tem uma vida para viver. Então eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes um filho tem um pai que está acamado e que provavelmente vai ficar acamado até o fim da vida. E esse filho fica ali cuidando desse pai para sempre. Ele esquece que ele tem uma vida para viver. E daí você pode se perguntar, Sandro, o que faz numa situação dessa? Você tem que agir, sim, como filho, mas você tem que agir como uma pessoa adulta. O que você vai fazer? Você vai, se você tiver mais irmãos, né, vocês vão dividir essa responsabilidade. Se não, você vai ali ajudar com o que você pode. Você vai pagar um enfermeiro, você vai pagar ali alguém para cuidar do teu pai e você vai trabalhar, você vai viver, você vai continuar o teu relacionamento afetivo, você tem também uma família e claro, né, você vai conciliar tudo isso, você vai sim também estar presente, você vai visitar, você vai cuidar, você vai arrumar uma forma de adequar essa situação. Você não pode simplesmente se esquecer que a vida do teu pai, que a vida da tua mãe, ele viveu e ele continua vivendo da forma que é possível, mas que você vai ajudar e continuar vivendo a tua vida. Entende? Dentro da consciência sistêmica, dentro da constelação familiar, a gente diz o seguinte, que nós filhos, nós somos o sonho dos nossos pais. Como assim? Que os nossos pais, eles se realizam através de nós, mas isso não quer dizer que você tenha que viver a vida, o sonho, as vontades dos seus pais. Isso quer dizer que quando você vive, quando você se realiza, quando você se transforma num homem, numa mulher adulto, capaz, você traz para a tua família honra, prazer, orgulho. E isso, sim, é você levar a vida adiante. Porque se você é filho deles, de alguma forma, os seus pais vivem dentro de você. Geneticamente falando, biologicamente, você é composto de DNA e você herdou esse DNA dos seus pais. Então, você vivendo a tua vida, você está honrando os teus pais, você precisa ser feliz. Agora vamos seguir aqui, tá? Pra gente continuar o nosso raciocínio. Ai, que bom, Rejane, que você tá gostando da live. Eu preparo, gente, esses conhecimentos, esses conteúdos, essas lives com muito carinho para vocês, viu? Com muito respeito. Vamos continuar aqui então o entendimento. Eu trouxe um outro exemplo que ele é corriqueiro aqui, tá? Entre os meus clientes, entre as pessoas que me buscam para ter um caminho, para descobrirem algo, para se entenderem na vida. Qual que é o exemplo? Eu trouxe aqui o exemplo daquela mãe que protege demais a filha, ou daquele pai que protege a filha, né? Ou o filho, ou todos os filhos, ou apenas um. Eu quero trazer para você o que isso traz de consequências para a tua vida e para a vida do teu filho. Vamos supor, aquela mãe que protege muito a filha, que faz de tudo pela filha. Sabe aquela mãe que diz assim, eu vou dar para minha filha tudo que eu não tive. Eu não vou deixar minha filha sofrer nada do que eu sofri. Para e pensa, se nada acontecer com a tua filha, como que ela vai ter condições de se tornar uma mulher adulta, uma mulher capaz? É claro, gente, eu não estou falando dos extremos, tá? Eu não estou falando das exceções, mais uma vez, eu estou falando de uma mulher, de uma filha de 16, 18 anos, uma mulher que já está caminhando para o adultecer e que tem ali a mamãe, né?
É a mamãe que lava a roupa, a mamãe que faz a comida, a mamãe que tá ali dando suporte emocional, a mamãe que tá ali pagando as contas dessa filha. O que que você faz com essa filha? Presta bem atenção. Essa filha, ela cresce, mas ela não tem condições, ela não tem maturidade para caminhar para a vida. Essa filha, ela está ligada. Dentro da terapia, né, sistêmica, a gente chama isso de dependência e codependência. A mãe depende da filha para viver, porque a mãe fala assim: eu vivo para minha filha, eu vivo para os meus filhos. Ou o pai também, né? Tudo que eu faço é para os meus filhos. E você não existe? E você não é um ser humano? E você não tem vontade? Você não precisa viver? Vá pensando, vai refletindo comigo. Eu não estou dizendo que um pai tem que abandonar um filho e nem que um filho tem que abandonar um pai. Eu estou mostrando para você que a gente precisa encontrar o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. E essa filha, ela vive tanto essa dependência emocional, amorosa com a mãe, que na vida dela não tem espaço para mais ninguém. Essa filha provavelmente é aquela filha que não se casa, que fica para titia, é aquela filha que muitas vezes ela até namora, mas os namoros não evoluem, porque a mãe acha sempre um defeito em alguém e a filha, como sente essa codependência da mãe, ela sempre ouve a mãe. A mãe fala assim: nossa, mas esse homem não é para você. Ele não é bom o suficiente para você. Eu não te criei para você se relacionar com um homem assim. E muitas vezes é um homem bom, tá? Lembre-se que eu estou falando de situações equilibradas. E aí a filha vai deixando esse homem para depois, esse relacionamento amoroso, muitas vezes o trabalho, é aquela filha que ela perde a promoção no trabalho para ir morar numa outra cidade, num outro país, porque existe essa dependência da mãe com ela e dela com a mãe. E essa mãe também sofre. A mãe não assume, porque tudo isso é feito de forma inconsciente, mas a mãe vive em função dessa filha. A mãe não sabe o que fazer se essa filha se casar, se essa filha foi embora de casa. A mãe perde o chão, a mãe fica sem um caminho para seguir, porque ela viveu em função dessa filha a vida inteira. E isso não é saudável para a mãe, sabe por quê? Exatamente, são casos. Peraí. Que bom, Denis, que bom, Denise, que você está mudando, porque o caminho é esse, é a gente mudar, é colocar mesmo as pessoas no seu devido lugar. Deixa eu ver aqui que tinha um comentário. Exatamente. Se você está vivendo para o seu filho e para o seu marido, não tem espaço para você, né? Você não tem tempo para você, você nem sabe mais quem você é. Sabe uma coisa que acontece muito nesses relacionamentos e isso normalmente acontece mais com a mãe, tá? Mas pode acontecer com o pai também. As mães chegam para mim e falam assim, eu pergunto: do que você gosta? Ela fala assim: ah, eu já nem sei bem do que eu gosto, porque eu só faço o que o meu marido gosta, o que os meus filhos gostam. Eu falo assim: qual o seu prato predileto? Ela: eu gosto de macarronada. E quando que você fez a última macarronada? Quando que você comeu? Ela fala assim: não sei. Porque lá em casa meu marido não gosta, o meu filho é carnívoro, eu só faço carne, 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 carne. Então, assim, observe que quando a gente vive muito em função do outro, seja do marido ou do filho, que hoje eu estou falando entre pais e filhos, mas isso serve para os nossos relacionamentos amorosos também, a gente se esquece. Quantas mães falam assim para mim: não, eu não compro nem um sapato para mim. Toda vez que eu vou à loja, eu penso o seguinte: o meu filho precisa, a minha filha precisa, isso vai combinar com aquele vestido da minha filha. O meu filho precisa de uma chuteira nova. E você, que estava precisando de um sapato novo, você não compra para você. Você sempre prioriza os seus filhos. E daí você pode se perguntar: mas Sandra, eu não tenho que fazer tudo pelo meu filho? Tudo pela minha filha? A obrigação do pai e da mãe não é dar tudo para o filho? Sim, guardadas as devidas proporções. Você é um ser humano.
Você também precisa satisfazer as suas necessidades, as suas vontades. Então você precisa olhar para você como um ser humano. Muitas vezes, né, essa mãe que faz tudo pela filha, que faz tudo pelo filho, o que que acontece com essa mãe? Ela esquece dela, ela deixa de trabalhar, ela deixa de viver o relacionamento amoroso com o parceiro dela como deveria. Muitas vezes o casamento acaba. Ou se você é uma pessoa viúva, ou se você é uma mãe solteira, você não consegue se relacionar com outras pessoas, porque você está tão focada na tua filha, no teu filho, que você se esquece que você também é um ser humano. Você vai deixando de lado a tua vida sexual, porque você vive em função dos seus filhos, né? Se você é casado, teu marido te convida para sair, para jantar, para fazer um programa e você não pode. Não, eu não posso, porque hoje eu vou assistir um filme com a minha filha, porque hoje eu vou fazer tal coisa com meu filho, com a minha filha. E você se esquece que você precisa do equilíbrio, você é mãe. Mas antes de ser mãe, você é mulher. Antes de ser pai, você é homem. Antes de qualquer coisa, você é um ser humano. Você também tem vontade, você também tem desejo. E isso é bom, isso é saudável. Observe que quando um pai e uma mãe estão felizes e estão com a vida fluindo, estão emocionalmente equilibrados, os seus filhos são pessoas tranquilas, equilibradas. Os teus filhos não fazem coisas absurdas para chamar a atenção. Por quê? A paz que o pai e a mãe transmite, o filho recebe. E o filho se torna aquela pessoa equilibrada, serena. Não tem aquelas confusões, né? De filho que tem problema com obesidade, problema com álcool, problema com drogas. Então, o que eu quero trazer hoje para você é essa consciência. Lembre-se, mais uma vez, não vamos julgar os nossos pais e nem vamos nos julgar pelos comportamentos que nós temos com os nossos filhos, porque até hoje você muitas vezes talvez nem tinha parado para pensar sobre isso. Eu estou te trazendo aqui uma consciência e não é fácil mesmo. Exatamente, Regiane, a pessoa tá estragando a filha e tá também anulando a própria vida. Quantos pais eu conheço que me procuram nos meus atendimentos que falam assim, Sandra, eu não tenho vontade, eu não faço nada para mim, eu não faço nada por mim. Olha o ensinamento que você está passando para o teu filho e para a tua filha, que um pai e uma mãe têm que viver para os filhos. Se essa filha, se esse filho conseguir se casar, o que normalmente não acontece, mas quando acontece, vive um relacionamento totalmente disfuncional, o que vai acontecer no relacionamento desse filho e dessa filha? Essa filha vai se anular, porque ela viu o pai e a mãe fazendo isso. Então ela vai viver para os filhos, ela vai viver de forma inadequada no amor e na família. É uma filha, é um filho que acha que como ela tem que sempre estar ali se anulando, ela vai escolher o trabalho quer dizer, ela não vai escolher o trabalho, ela vai ser escolhida, então ela vai se contentar com aquele trabalho que paga X para ela, porque essa filha ela não se sente capaz, porque ela não viu isso em casa, ela não viu o pai e a mãe se priorizando, o pai e a mãe achando que eles merecem o melhor da vida, que eles fazem pelos filhos, mas eles fazem por eles também, entende? A gente pensa que a gente está fazendo tudo por amor e tá. Só que é um amor em desordem. É essa consciência que eu quero trazer para você. Sabe um outro relacionamento que é muito disfuncional e que traz problemas graves para o casal e para os filhos? Antes de eu falar, deixa eu ver aqui. Nossa, que coisa boa, Rejane. A Rejane está falando que ela já foi assim e que ela conseguiu.
voltar, ocupar o lugar dela na vida, sair dessa bolha. E é isso mesmo, sabe, gente? Quando eu falo assim, ocupar o seu lugar na vida, o que que isso quer dizer? Você é filho. Para sua vida fluir sistemicamente, você tem que estar no lugar de filho. Sandra, como assim, né? Eu vou te trazer essa explicação bem rapidamente. Se você sai do seu lugar de filho, aquele lugar fica vazio. A força sistêmica que deveria chegar para você não chega. Aliás, a força até chega, mas você não está no seu lugar para ocupar, para se empoderar dessa força e ter condições de seguir. Quantas pessoas você ouve na vida assim, falar da seguinte forma: eu estou usando falas que um dia eu já tive na minha vida e que os meus clientes trazem para mim, tá? Sandra, eu sinto como se eu não tivesse força para fazer nada, sabe? Eu não tenho energia para levantar de manhã, para arrumar a casa, para buscar um trabalho, para mudar de trabalho. Eu não tenho força para viver, eu vou levando a vida como dá. Olha, essa é uma fala típica de uma pessoa que está fora do lugar dela dentro da família. E aí você se pergunta, Sandra, como que eu sei se eu tô fora do meu lugar? É só por essa fala? Não, existem outras. Você tem o trabalho que você deseja? Você tem o amor? O seu relacionamento amoroso, ele é do jeito que você deseja? A tua vida sexual, ela flui? Você é uma pessoa que tem saúde? Os seus sentimentos são sentimentos equilibrados? Ou você é aquela pessoa insegura, que tem assim, aquele... Lá no fundo, você sente um abandono. Você é aquela pessoa raivosa. Você é aquela pessoa que está sempre na defensiva. Você pode ser aquela pessoa que está fazendo de tudo para agradar alguém. Quando você tem algum desses sintomas, alguns desses sentimentos, você está ocupando outro lugar na vida, mas não é o seu. Aqui você começa a entender isso. Porque a energia, ela não chega para você no seu sistema familiar porque você está fora do seu lugar. Muitas vezes você está fora porque te colocaram, né? O teu pai, a tua mãe te colocaram fora do teu lugar por alguma razão ou porque você mesmo se colocou. Agora, quando a gente é criança, a gente não sabe disso, né? O pai da gente, a mãe, coloca a gente em outro lugar ou a gente se coloca em outro lugar e a gente cresce fora do lugar. Mas agora que você cresceu, que você é um adulto, você precisa ocupar o seu lugar. E realmente isso não é tão fácil, não é tão simples assim. Por isso a gente precisa se despertar. Por isso a gente precisa buscar sim o autoconhecimento. Talvez você já tenha ouvido muito as pessoas falarem sobre isso, mas esse é o caminho. Se você não se conhecer, se você não entender as suas emoções, como que você vai se resolver? Como que você vai encontrar o seu lugar no mundo se você não tem nem o seu lugar dentro da sua família? Se você tem uma família, mas você está fora de lugar. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas tudo está interligado. Peraí, deixa eu ver se tem mais algum comentário para eu ir alinhando o conteúdo com o que vocês estão trazendo para mim. Vamos prosseguir. Eu ia falar agora, eu ia dar aquele exemplo do filho que muitas vezes existiu ali no teu relacionamento com teu marido, com teu namorado, com teu parceiro de vida, alguma questão. Vamos supor que foi uma traição e vocês se separaram. E o filho, quando criança, por não entender exatamente o que estava acontecendo, ele tomou partido ou da mãe ou do pai. E quando isso acontece, esse filho cresce achando que um dos dois é o fraco, que um dos dois não fez a coisa certa, né? E que esse que não fez a coisa certa magoou, fez algo contra esse que é mais fraco. E o que que esse filho faz? Ele assume, ou a mulher, ou o homem, né, a defensiva da mãe ou do pai. E quando ele assume essa postura, ele também sai do lugar dele, porque ele fica maior que esse pai ou que essa mãe. E olha as consequências que isso traz para a vida, né? A mãe ou o pai que se sente menor,
ele nunca tem voz ativa com o filho. O filho manda no pai, manda na mãe, o pai e a mãe tá sempre ali se submetendo às vontades do filho. O pai e a mãe não conseguem se posicionar por alguma razão. E eu vou trazer aqui uma visão para você. Esse filho que acha que o pai é o tadinho, ou que a mãe é a tadinha, e que o pai é o vilão porque o pai traiu, ou porque a mãe é a vilã porque a mãe traiu, esse filho ele não entende nada de um casal. Ele nem deveria se meter nessa situação, porque dentro da visão sistêmica, o casal, o pai e a mãe, eles vieram antes dos filhos, eles têm condições de lidar com qualquer situação, mesmo que seja uma situação de dor. Filho não tem que se meter em questão de pai e mãe. E daí esse filho se mete, né? E ele cresce se achando demais, se achando poderoso demais. E daí o que acontece? Esse filho se acha superior ao pai, superior à mãe, ele julga o pai, ele julga a mãe e ele se enfraquece. Ele vive relacionamentos ruins na vida, sejam eles amorosos, profissionais ou muitas vezes amigáveis. Esse filho é um filho que o dinheiro nunca tá na vida dele como deveria. O dinheiro vem e vai. Por quê? Porque esse filho, ele ocupou um outro lugar que não era o dele e ele perdeu a força da família, ele perdeu a força do sistema. Porque os nossos pais, eles erram. Os nossos pais, eles são seres humanos, como eu e como você, de carne e osso. A gente erra na educação, muitas vezes a gente erra com o parceiro, né? Ou com a parceira, e os filhos presenciam isso e acham que por isso podem, né? Têm o direito de julgar um dos pais, quando na realidade não é isso. Não é assim que funciona. Então esse filho que ele se julga superior demais ao pai, superior demais à mãe, né? Ou que muitas vezes está ali o tempo todo julgando que a mãe fez tudo errado, né? Muitas vezes a mãe, acontece isso, tá? Em constelações familiares eu já presenciei muito isso. O casal teve ali uma briga, uma traição e por alguma razão eles conseguem perdoar, eles conseguem se resolver e a vida do casal vai fluindo e os filhos não concordam com isso. Os filhos acham que a mãe que perdoou ou que o pai que perdoou assumiu ali uma postura de inferioridade. E esse filho, gente, ele perde totalmente o lugar dele na vida. Ele não se dá conta. Tudo isso é inconsciente, eu quero trazer isso para vocês. E é claro, mais uma vez eu vou dizer, existem inúmeras situações, eu estou trazendo algumas para que vocês comecem a visualizar o que é uma relação disfuncional entre pai e filho, tá? Ai, que bom, Rodrigues, que você está gostando da live. Nossa, muito bacana isso. Eu preparo tudo, tá? Com muito carinho. Eu busco trazer situações do dia a dia, eu busco trazer uma linguagem simples para que todos possam entender. E qualquer dúvida, vocês podem sim falar comigo. Vamos lá. Então, esse filho, ele fica enfraquecido. Só que mais que isso, ele enfraquece os pais também, porque os pais não se posicionam, né? O pai ou a mãe que traiu, ou que brigou, ou que fez alguma coisa errada, ele fica achando que o filho tem razão, que o filho pode julgá-lo e por isso ele se sente diminuído ou diminuída e ele não se posiciona na família, não se posiciona na vida. Veja o quanto uma relação disfuncional traz problemas para os dois lados. E vai mais além, tá? Vai muito mais além. Muitas vezes você, por achar que o teu pai, que a tua mãe fez tudo errado, você quer fazer tudo diferente. Você fala assim, não, na minha família eu vou fazer tudo diferente. E você cria os seus filhos, você casa com o marido, você casa com uma mulher e vive problemas maiores do que os seus pais viveram, porque você ocupou um lugar que não deveria na vida. Veja como relacionamentos disfuncionais, eles trazem consequências para todos, para todos. Sandra, para que você está falando tudo isso para gente? Para que você consiga visualizar que se tem algo
que não está caminhando na tua vida como deveria, é porque você está fora do seu lugar, ou seus pais. Alguma lei da constelação familiar sistêmica foi quebrada e por isso a vida não flui como deveria. E eu vou te falar, não precisa ser em todas as áreas, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim para mim: Sandra, eu já ouvi dizer que quando eu tenho problemas com os meus pais, a minha vida financeira não vai bem. Mas a minha vida financeira tá indo bem. Aí eu pergunto: e o teu relacionamento amoroso? Aí a pessoa já dizendo: e a tua saúde? E como vai a tua questão no trabalho? Você é uma pessoa feliz, realizada com o que você faz? Então, o que eu quero mostrar para você é que nem sempre o relacionamento amoroso não vai bem, o trabalho não vai bem. Tudo pode estar desandado na sua vida ou apenas uma área, tá? E agora eu vou falar de um assunto que sempre que eu trago esse assunto em algum post, em alguma live, as pessoas ficam muito desconfortáveis, né? É um outro relacionamento muito disfuncional que traz problemas demais. É o relacionamento dos pais que pagam as contas para os filhos adultos. E daí as pessoas se contorcem na cadeira, já me olha, né, com aquele olhar de quem diz assim: essa mulher tá falando o quê? Ela não sabe do que está falando. Gente, não é bem assim, tá? Lembre-se que eu estou falando de situações gerais, normais. Eu não estou falando de exceções. Exceções existem na vida, né? Quem nunca uma vez ficou desempregado, passou realmente por um aperto grande, mas tem que ser uma coisa grande, viu? Não é uma coisinha assim: ai, não tive dinheiro para fazer uma coisa, para comprar uma bolsa, para pagar a escola das crianças e corre para o papai e para a mamãe. Não é isso. Tem que ser algo realmente importante, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? O que acontece quando os pais pagam a conta dos filhos, né? Sejam eles já filhos adultos, maduros. Você tira a força do teu filho. Por quê? A obrigação do pai com o filho é quando criança, é quando bebê, adolescente, né? Na primeira fase da juventude, que o seu filho ainda não tem condições de se sustentar. Mas você precisa criar o seu filho para ele ser uma pessoa autossuficiente. Você não pode criar o seu filho para ser dependente, nem emocional e nem financeiro teu. Entende? Você já fez tudo o que você podia pelo teu filho. Você criou, você pagou a escola. Se você não pôde pagar a escola, você pagou outras coisas, né? Você fez de tudo para o teu filho se tornar adulto. Aí ele se torna adulto, você vai continuar pagando conta para o teu filho? Olha o que você está fazendo com ele. Você está impedindo que ele amadureça, que ele se transforme num homem, numa mulher capaz de tocar uma vida, de tocar uma família. Você não vai durar para sempre. Quando você não estiver mais aqui, o que seu filho vai fazer? Ele precisa saber se virar. Ele precisa saber que sim, crescer tem desafios, crescer dói, que nem sempre você vai ter dinheiro para fazer o que você quer. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de comprar uma coisa, de fazer uma viagem, de trocar de carro, né? Mas que isso faz parte do adultecer. Então, quando eu falo com vocês sobre isso, eu estou falando com muito carinho, porque você está enfraquecendo o seu filho. Eu sei que a sua intenção é a melhor, porque pai e mãe têm as melhores das intenções, mas eu preciso te mostrar que o amor, ele também pode ser disfuncional. E não é só isso. Olha o quanto você está fazendo mal para você. Você pagou tudo para os teus filhos, você fez de tudo que podia quando criança, quando adolescente, quando jovem. E você também trabalhou uma vida inteira. Agora que os seus filhos estão crescidos, é hora de você se dedicar mais para você. É hora de você viajar, de você trocar de carro, de você ir morar no campo, se você tiver esse desejo, de você ir morar na praia, se você tiver esse desejo, né? Eu tô falando assim porque são inúmeras as vontades. Quantas pessoas falam assim para mim: Sandra, quando os meus filhos estiverem criados, aí eu vou fazer o que eu gosto. Eu gosto mesmo, sabe, de morar no campo. Eu gosto mesmo de fazer tal coisa.
E muitas vezes você não faz, sabe por quê? Porque tudo que você juntou durante a tua vida para você se realizar, de repente você tá ali pegando as tuas economias e dando para os teus filhos e achando que isso é normal. Mas não é. Você deveria estar viajando com a tua esposa, né? Você deveria estar lendo um bom livro, fazendo algo que faça sentido para você, pescando, jogando dominó, xadrez com os amigos e você tá ali preocupado em ter que pagar a conta dos seus filhos, né? Quantas pessoas chegam para mim e falam: Sandra, eu não tenho mais alegria de viver, os pais, tá? Eu estou esperando o dia da minha partida, porque eu não aguento mais cuidar de neto. Meu filho casou, além da conta dele, agora eu tenho que pagar a conta da minha nora. Além da conta da nora, agora eu tenho que cuidar dos meus netos, como se não bastasse os pais ajudarem os filhos, né, a pagar conta, ainda deposita os netos para os pais cuidarem. E muitas vezes, gente, eu tô falando isso com muito carinho, tá? Os pais não conseguem dizer não porque são seus filhos, né? E por que que eles não conseguem dizer não? Porque eles também têm as feridas emocionais deles. E as nossas feridas emocionais, elas nos impedem de nos posicionar na vida, de nos falar, da gente conseguir falar, da gente conseguir se expressar. E eu estou falando isso com muito carinho, tá? Eu agradeço, Regiane, mas é com muito carinho que eu falo e eu preciso falar isso para você, porque quantas pessoas chegam para mim, primeiro eu vou falar dos pais, tá? Os pais que sentem uma frustração, que falam para mim: Sandra, eu não aguento mais o meu filho, eu não aguento mais a minha filha, eu não aguento mais o meu genro, a minha nora. Tudo é lá em casa, sabe? Eles casaram, mas eles não têm a casa dele, eles vivem na minha casa. Eu pensei que agora, finalmente, eu ia ter paz, eu ia poder viver um pouco mais, porque eu já criei os meus filhos e agora eles depositam os meus netos lá em casa. Gente, os avós são algo maravilhoso, né? Que a gente tem, mas eles não têm que criar os nossos filhos. A parte dos avós é desfrutar dos netos, sabe? Tá tudo bem você fazer uma viagem em família, tá tudo bem você visitar os teus pais, tá tudo bem um dia ou outro os teus filhos quererem dormir com os avós, tá tudo bem isso, mas a gente precisa do equilíbrio. E eu vejo também muitos filhos falando assim para mim: mas Sandra, se a minha mãe, se o meu pai não fizer isso por mim, quem vai fazer? Eles já fizeram tudo que eles podiam por você, tá na hora de amadurecer, tá na hora de adultecer. Você tem filhos? Você precisa criar os seus filhos, sabe? É diferente de uma exceção. Às vezes as pessoas falam assim: Sandra, você nunca precisou da sua mãe? Sim, eu já precisei, né? Quando eu fui ter o meu segundo filho, eu precisei que a minha mãe ficasse com a minha primeira filha, porque eu não podia levar ela para o hospital. Então, o que eu quero te falar, algumas situações pontuais tá tudo bem, mas a gente não pode fazer disso a regra. Isso é que não é bom, sabe? O meu marido precisou fazer uma cirurgia, eu precisei passar com ele 2 dias no hospital. A minha mãe ficou com os meus 2 filhos. Quem melhor que a mãe da gente para ficar com os filhos da gente, né? Mas isso não pode ser a regra, isso tem que ser a exceção, porque o pai que faz tudo pelo teu filho adulto e vai criando os netos e vai fazendo tudo isso, ele não está permitindo que o teu filho adulto cresça, que o teu filho amadureça. Porque crescer, gente, dói. Crescer dá trabalho. Amadurecer, se tornar um homem, uma mulher maduro, dói. Isso faz parte da vida, né? Você trabalhar, você cuidar de casa, você cuidar de filho, você pagar a escola, água, luz, telefone, tudo dói. Mas isso faz você amadurecer, isso faz você valorizar mais ainda a tua vida, o teu trabalho, o teu dinheiro. Então, receba essas palavras que eu estou trazendo para você com muito carinho, tá? Isso, Regiane, ser obrigação não pode, sabe? Tá tudo bem se um dia você precisa ir para o trabalho e a babá não veio e o seu filho tá, né, doentinho, não pôde ir para a escola. Tá tudo bem nesse dia.
o seu pai ficar com teu filho se ele não tiver compromisso, né? A gente precisa entender que os nossos pais, eles não estão ali para nos servir. Você liga para o teu pai, para tua mãe e fala: mãe, pai, o senhor pode ficar com meu filho? Hoje ele não tá bem e hoje eu tenho desculpa, realmente uma reunião importante no trabalho, eu não posso faltar. Nesse caso, tá tudo bem, porque a princípio a obrigação é sua e do teu marido. Se o seu filho não pode ir para a escola, se a babá não veio, se aconteceu alguma coisa, você precisa ficar. Só que na maioria dos casos não é isso que a gente vê, né? Ai, que bom, eu fico feliz que você está amadurecendo ainda mais com essas palavras. Olha só, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tô falando com vocês e eu tô vendo os comentários subir. Exatamente, tem muitos filhos que não aceitam os pais quando os pais dizem não, né? E aí, o que que eu vou dizer? Nesse caso, quando os pais dizem não, os pais precisam sustentar o não, porque isso faz parte também do filho amadurecer, né? O filho precisa entender que o pai não tá ali para ficar satisfazendo as necessidades do filho, sejam elas quais forem. Os filhos cresceram, é hora de seguir a vida. E os filhos precisam ter essa consciência também, que o pai, que a mãe tem a vida deles. E eu vejo muitos filhos falando assim para mim, olha, mas o meu pai e a minha mãe são aposentados, não faz nada da vida. Se não fosse os meus filhos para dar uma alegria para eles, eles não tinham mais nem alegria para viver. Gente, não é bem assim, não. Eles já trabalharam uma vida inteira. Eles não estão trabalhando fora, mas eles querem desfrutar do nada, sabe? Do tempo ocioso deles. Eles querem simplesmente sentar numa cadeira e ficar olhando para o tempo, ou lendo, ou dormindo, ou fazendo alguma coisa. E tá tudo bem isso, sabe? A gente precisa respeitar e entender. Pode me mandar a mensagem no direct, Solange. Pode sim. Se você quiser falar comigo, na minha bio tem também o link do meu WhatsApp, tá? Deixa eu ver aqui. Ok, vamos seguir. Então vamos lá. Vamos costurando aqui os entendimentos que eu gostaria de trazer para vocês aqui nessa live. Ai, que bom, Luciana, que a live tá muito boa. Vamos lá então. Olha só. Eu estava falando dos pais, né, que pagam as contas dos filhos. Então isso enfraquece os filhos, sabe? O teu filho não amadurece. O teu filho muitas vezes ele nem casa. É aquele filho que fica dentro de casa. Quantas vezes, né? Eu atendo os meus clientes aqui dentro da constelação e eles falam assim: Sandra, meu filho tem 44 anos, tem 46, tem 50. Acho que meu filho não vai casar. Acho que o meu filho não vai fazer nada disso. E daí quando a gente começa o movimento da constelação familiar, a gente vê que, infelizmente, isso tudo começou lá atrás, mas que não é para ninguém se julgar, né? Lembre-se que eu falei, não vamos nos julgar, vamos a partir de agora fazer o correto. Nunca é tarde para a gente fazer o certo. Então, esse pai, a partir de agora, ele precisa se posicionar, sabe? Ele precisa falar: meu filho, chegou o momento, é hora de você ir para a vida. Eu não vou estar aqui para sempre, sabe? Você tem que ter a tua vida, você tem que ter a tua casa, o teu trabalho, a tua esposa, o teu marido. Você tem que ter a tua vida para você viver e me deixar viver o resto de vida também que eu tenho. Porque, gente, não é justo nem com um e nem com outro. E mais uma vez, né, para quem está entrando agora, um pai pagar a conta de um filho que já amadureceu, um filho adulto, Solange, me manda um oi no direct que eu converso com você, mas tá lá sim, tem assim, ó, o WhatsApp, lá na minha bio. Mas tá tudo bem, me manda um direct que nós vamos conversar, tá? Deixa eu aqui. Isso. E daí o que que acontece? Isso não é justo com nenhuma das duas partes, tá? Mas mais uma vez, eu não estou falando da exceção. Se você tem um filho que é portador de necessidades especiais, né? Que esse filho precisa de você mesmo depois de adulto, gente, cada caso é um caso.
tá? Se você que é filho precisa cuidar dos seus pais, porque o seu pai ou sua mãe está acamado, tem alguma coisa, cada caso é um caso. Mas olha, para ambos, a mensagem é a seguinte: você não pode esquecer que você é um ser humano, que você tem uma vida, que antes de ser filho, que antes de ser pai, de ser mãe, você tem as suas necessidades também, tá? Eu não estou aqui falando que um filho tem que desonrar o pai e a mãe, que tem que abandonar, enfiar o pai e a mãe num asilo. Eu não estou falando isso. Cada caso é um caso. Existem casos que a família entra no consenso que esse é o melhor caminho, mas cada família é uma família, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui importante. Gente, tem mais uma situação que eu trouxe aqui porque ela é de suma importância, tá? Muitas vezes, né, dentro de um relacionamento acontece de alguém ficar viúvo, ou viúva, como foi o caso da minha mãe, e por isso inconscientemente eu ocupei o lugar do meu pai, tá? E isso pode acontecer numa separação, pode acontecer em diversos casos. E eu trouxe aqui um caso muito importante. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, quando um casal se separa, o filho homem, ele tende a ficar com a mãe. Não é sempre, mas na maioria das vezes. E o que que acontece? Por falta de conviver como deveria com o pai, esse filho homem, ele perde a força masculina de alguma forma. Entendo o que eu estou falando, tá? E o que que isso traz para esse filho? Problemas gravíssimos, porque esse filho, ele acaba ocupando ali do lado da mãe um lugar que não é dele. Esse filho, ele fica ali assumindo posições, assumindo condutas que não são adequadas. Então esse filho, é esse filho que eu falei para você que muitas vezes não se casa, tá? Esse filho, ele fica casado com a mãe. Esse filho, ele casa com a mãe e ele nega o pai. Aí você fala assim: Sandra, os meus pais são separados, mas eu não nego meu pai. Tá tudo bem. Muitas vezes, quando eu falo essas coisas, né, eu estou trazendo para você o seu inconsciente, porque você não sabe o que está no seu inconsciente. Mas você precisa ter essa consciência, você, mãe, você que muitas vezes cria uma barreira para o teu filho conviver com o pai, ou ele não convive com o pai, no meu caso, né? Como aconteceu comigo, porque o meu pai morreu. A gente vive sempre tão forte ali no universo da nossa mãe que a gente perde a referência da energia masculina. E isso é de suma importância, tá? Eu vou aqui agora costurar os assuntos. Porque o relacionamento, a princípio eu falei do relacionamento da família, pais e filhos, e agora eu vou trazer para você uma nova consciência. A força masculina e a força feminina, que é uma energia, a gente recebe do pai e da mãe. Se você não convive como deveria com um dos dois, você perde essa força em você. Essa força, ela fica apagada, ela fica diminuída e às vezes ela fica até inexistente mesmo. Então, você não tem condições de se realizar na vida e você muitas vezes não sabe por quê. E aqui eu estou te trazendo essa consciência. Isso acontece porque você viveu relacionamentos disfuncionais e eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? São inúmeros exemplos, em outras lives eu trago mais para vocês. E você ocupou um lugar que não era seu dentro do seu sistema familiar. Com isso, você se enfraquece e você perde a força ou masculina ou feminina. Veja como tudo está interligado. Sandra, o que é força? Força é energia. Força é o que te manda para a vida, né? A força você não vê, a energia você não vê, mas ela está aí. Da mesma forma que você não vê a energia chegando nos seus aparelhos aí na sua casa, mas você sabe que ela está chegando, senão você não carregaria a bateria do celular, né? A televisão não ligaria. Então, mesmo que você não entenda bem que força é essa que eu tô falando, você sabe que ela existe.
tá? Então, você precisa ter essa consciência. Ela é de suma importância, de suma importância. Deixa eu responder essa pergunta aqui, eu vou finalizar com vocês. Olha, ô Bruna, é um processo, né? Mas se você está identificando que o seu filho de alguma forma está casado com você, e eu vou te trazer mais alguns exemplos. Como que a gente identifica isso, né? Sabe quando o pai ele fala assim, filha, vamos ali, filha, senta aqui com o papai. Isso uma filha, né, já adulta. Isso começou na infância, tá? Mas eu tô falando já de pessoas mais maduras, um filho mais jovem, na adolescência, chegando até na vida adulta. Você tá ali o tempo todo. Deixa eu dar um exemplo mais simples para você. Peraí. Ou você sai o tempo todo com esse filho e o pai sai o tempo todo com a filha, né? E fica, esse é o filhão da mamãe. Se não fosse meu filho, eu nem saberia o que fazer. O meu filho que me apoia, o meu filho que tá do meu lado o tempo todo. Você já percebe que ele está fora do lugar. E tem outros exemplos, tá? Aquele filho que em tudo que a mãe vai fazer, a mãe vai no mercado, a mãe vai no médico, a mãe vai assistir um filme, a mãe vai dormir, ele tá ali do lado. Você percebe que tem alguma coisa ali que já está fora do lugar. É claro que isso não começou agora, eu tô te trazendo alguns comportamentos para você identificar isso. Quando você identifica isso, você começa a ocupar o lugar de mãe. Olha, você só vem até aqui, eu sou a mãe, eu dou conta. Eu consigo, eu sou forte. Você é o meu filho. Como filho, eu quero teu amor de filho. Então, você vai colocando uma barreira. Não é tão simples assim, sabe? A gente precisa realmente exercitar. É um movimento diário, porque a gente não se dá conta, né? Quantos casais contam assim para mim, Sandra? Toda vez que eu planejo ter uma noite de amor, uma noite mais caliente com meu marido, com a minha esposa, tá lá um filho no meio. O filho vem e deita no meio. E aí eu pergunto a idade, nem é mais aquela criança, aquele bebê, sabe? Já é um filho mais crescido. E por que isso acontece? Porque tá tudo fora de lugar. Esse filho que deitou ali, na realidade, ele já demonstra que ele está casado com a mãe. Ele já demonstra que aquele lugar é dele. Quando o pai dá um beijo na mãe e o filho fala assim, não, deixa minha mãe, a mãe é minha. Ou ao contrário, né? A mãe beija o pai e a filha fala assim, solta o meu pai, o pai é meu. Tudo isso começa na infância, sabe, gente? A gente não percebe porque a gente acha bonito, a gente acha que é um amor inofensivo. E lá na infância pode até ser, mas isso vai crescendo e vai trazendo consequências. Então, Bruno, o que eu posso te dizer? Comece colocando seu filho no lugar dele com muito carinho, tá? Evite de ficar assim, tirando fotos como a gente tira foto de casal, abraçando, de um jeito como a gente abraçaria um parceiro, um marido, um namorado. São os pequenos detalhes que vai trazendo essa consciência. Agora é lógico que não é só isso, né? Você vai precisar ir conversando também, incentivando ele a sair mais sem você. É claro, não tem problema, gente. De vez em quando é tão gostoso, né? A gente fazer compras com os filhos, mesmo que já sejam adultos, porque no momento da compra a gente bate um papo mais íntimo, uma coisa diferente, mas a gente não pode deixar isso ser a regra. A gente precisa começar a mostrar em posturas, comportamentos, ações e em conversas mesmo que ele é filho, que você é a mãe. E como mãe, você tem outras necessidades e ele como filho também tem outras necessidades, porque senão isso vai fazer mal para ele. Em algum momento da vida dele vai aparecer uma mulher muito bacana, né? Uma mulher bonita, uma mulher que ele se sente atraído e tudo, e ele não vai conseguir observar as boas características dessa mulher porque ele tá muito ligado na mãe. É o famoso filhinho da mamãe, sabe? Porque ele tá apaixonado, ele tá no bom sentido, tá, gente? Eu não tô dizendo que esse filho tem desejo sexual pela mãe, não é isso. Mas ele ama tanto a mãe, ele tá tão identificado com a mãe que ele não consegue olhar para outras mulheres
com o olhar que ele deveria, porque sempre que ele olha para outra mulher, ele procura, na verdade, a mãe nessa mulher. E isso vale para nós também, tá? Para nós mulheres. Muitas vezes a gente olha para os homens procurando na realidade o pai, porque a gente está casado com o pai. Quantas vezes na sua infância ou na sua adolescência ou na própria juventude o pai e a mãe estavam discutindo e um dos dois falou assim: tá vendo? Olha o que seu pai tá fazendo comigo. Ou então a mãe fala, né? Ou então o pai, tá vendo? Olha como a sua mãe fala comigo. E daí você já toma partido. Você assume o lugar de mulher do seu pai ou você assume o lugar de esposa da sua mãe. Veja como tudo isso é delicado. Acha o porto seguro na mãe. Exatamente, Cleide. Agora, gente, observe que mais uma vez, tá? Eu não me canso de dizer isso. Tudo isso é de forma inconsciente, né? É um amor em desordem. E a gente precisa colocar o amor em ordem. Então, assim, nos pequenos detalhes, a gente vai observando que tem ali algo que não está natural, algo que está disfuncional e a gente precisa olhar para isso com carinho, porque isso começou na infância. Por isso, quando eu digo assim, que você tem problemas emocionais para resolver, os seus pais também tinham, porque se eles não tivessem problemas emocionais, eles não tinham cometido esses erros. Então, a gente precisa compreender isso, que muitas vezes os erros acontecem não é por falta de amor. O amor ele está em desordem. Como que a gente coloca o amor em ordem, Sandra? Isso não é muito fácil mesmo não, e sozinho é praticamente impossível, tá? A gente precisa realmente buscar se conhecer, você precisa realmente da ferramenta adequada para isso, que é a constelação familiar. Você pode também buscar outros caminhos, né? Dentro do meu método solar, eu abordo muito essa questão sistêmica, porque faz parte da minha formação. Então, assim, eu estou trazendo para você alguns caminhos dentro do que eu trago, né? Dentro da minha visão, dentro dos serviços que eu ofereço. Mas pode ser que você encontre um outro caminho, tá? Mas eu só posso falar do que eu faço, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, senão... Bom, Alves... Você pediu para participar do vídeo. Você quer entrar ao vivo para me fazer alguma pergunta? Ou você apertou aí o botãozinho sem querer? Me diz aqui. Se você quiser, eu te chamo. Exatamente, Cleide, o ponto é esse, é impor limites, sabe? Olha, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, você vem até aqui. Você vem até aqui, você é filho. O filho vem até aqui e você coloca esse filho no lugar dele. Agora é lógico, né? Nem todo mundo consegue. Por isso é importante trazer essa consciência que eu tô trazendo aqui para você. Talvez você já esteja, né, nessa busca do autoconhecimento e você já consiga se posicionar, Cleide. Mas isso não é tão simples quanto parece, tá? Ontem mesmo eu fiz uma constelação e na constelação a pessoa estava fora do lugar. Quando eu trabalho com os bonecos, quando ela se posicionou ali na vida, ela estava exatamente no meio do pai e da mãe. Então ela não tinha força, porque para a gente ter força, a gente precisa ocupar o nosso lugar na vida, o nosso lugar no sistema familiar, porque do contrário, a gente fica meio sem referência. Então, assim, se você já consegue se posicionar, parabéns, ótimo, continue. Incentive os seus filhos, né? Agora, se você não consegue, existem ferramentas, né? Você pode se constelar, você pode vir para a minha mentoria, fazer parte do meu método solar, porque dentro do método eu vou te ajudar a encontrar e a ocupar o seu lugar. Então, deixa eu ver essa última mensagem aqui. Então, Cleide, eu vou te falar com muito carinho, tá? Gente, isso que a Cleide está falando é de suma importância. O filho dela tem um filho, tem uma filha, né, de um relacionamento que não deu certo, e ele tem uma guarda compartilhada e ele acha
que a Cleide, que no caso é a avó, tem que ajudar a criar essa criança. Cleide, que situação delicada, desafiadora, né? Cleide, você pode contribuir com a sua parte de avó. Mas olha, entenda bem o que eu estou falando. Contribuir não é criar, porque criar é o pai e a mãe. Você já criou seus filhos, né? Agora é a vez deles criarem os filhos deles. Então, assim, se você quer que eu te diga algo sistêmico, né? Como terapeuta, eu vou te dizer, você não tem que criar essa criança com todo carinho. Agora você vai desfrutar dessa criança como avó. Como avó, você pode trazer uma ou outra orientação, né? Em algum momento, se precisar da sua colaboração e você puder, sabe? Porque em primeiro lugar é você. E você puder, você pode ajudar, mas sempre colocando limites, sempre deixando claro que ele é o pai, que ela tem mãe e que eles é quem tem que fazer por essa criança. Porque senão, gente, com todo respeito, eu vou dizer isso para vocês, né? Senão os nossos filhos, eles não vão amadurecer. Eles não vão amadurecer. Por quê? Porque crescer dá trabalho. Crescer requer sacrifício. Crescer é dolorido, né? Você tem um monte de conta para pagar. Você estava na casa da mamãe e do papai, você tinha comidinha, roupinha, você tinha tudo que você precisava. Aí você cresce, você ou vai morar só, ou você casa, e você de repente se depara com inúmeros boletos para pagar, com problemas no trabalho, com problemas no relacionamento, com filho para cuidar. E você tem que dar conta, porque isso faz parte do adultecer, sabe? Então, assim, Cleide, com muito carinho eu tô te dizendo isso, tá? Você não tem que criar. Agora, se você puder, algum dia ou outro, e quiser, você pode ficar com ela como vó. Como vó. Muitas vezes as pessoas chegam aqui para mim dentro da constelação familiar falando assim: ai, porque a minha mãe tá estragando a minha filha, minha mãe não educa. Mas quem diz que a sua mãe tem que educar? E daí eu falo com muito carinho como eu tô falando com vocês, tá? A avó, ela vai fazer o papel de vó. Naquele momento, se ela presenciar alguma coisa, ela pode até, né, trazer uma correção pontual ali. Agora, a educação, quem dá é o pai e a mãe. Então, essa consciência a gente precisa trazer. E, gente, mais uma vez, né? Por isso, hoje a gente vê tantas relações disfuncionais entre pais e filhos, né? Tantas relações disfuncionais no casamento, na profissão, porque os filhos cresceram, mas não adulteceram. Não é porque você cresceu, que você hoje tem uma vida sexual, que você é adulto. Adultecer é muito mais que isso. Adultecer implica em ter responsabilidades, implica em assumir sim o seu lugar e dar conta, sabe? E mais uma vez, eu não estou falando da exceção, né? Que já aconteceu comigo, como eu falei para vocês, que talvez aconteça com vocês também. A exceção, a gente trata ela como exceção naquela pontualidade, mas via de regra não pode. Filho cresceu, filho tem sua vida, viva a sua vida, né? Quando eu digo a vida fluiu, o que significa a vida fluir dentro da constelação familiar? A vida fluir é o seu pai, né? Você nasceu, ele te criou, ele te deu tudo que precisava, você cresceu, você vai para a vida, você vai ter a sua família e você vai deixar que a vida flua. A vida flua através de você. Não só a vida realmente, né? Você tendo filhos, você vivendo, como você também sendo uma pessoa autossuficiente emocionalmente e também financeiramente. Então, qual que é a consciência que eu quero trazer aqui para vocês hoje, né? Se alguma das áreas da sua vida não está fluindo como você gostaria, se você não tem o trabalho que você deseja, se você não tem o relacionamento amoroso, se você não conseguiu sair da casa dos seus pais, se o seu relacionamento com seus filhos não vai bem,
Tudo isso é reflexo de um relacionamento que você teve com os seus pais e foi disfuncional. E mais uma vez, não é para você chegar na casa do teu pai e apontar o dedo no nariz dele e falar: ó, a minha vida hoje tá assim, a culpa é sua. Por que não é para fazer isso, gente? Porque eles têm os problemas deles também. Entende? E eles não sabiam fazer diferente, mas você que está aqui comigo na live, você está sabendo agora que isso é um amor em desordem. E dá para a gente colocar o amor em ordem? Dá. Sandra, como que a gente coloca amor em ordem? Buscando equilibrar as suas emoções, ressignificar os traumas que você tem. Sandra, eu não tenho trauma. Gente, a maioria das pessoas falam isso para mim. Você não sabe que você tem. O trauma, ele está no seu inconsciente. Como que você começa a desconfiar que você tem um trauma, que você tem uma crença, que você tem um bloqueio? Quando você percebe que a sua vida não flui como você gostaria, no amor, no trabalho, na saúde, na família, no sexo, na espiritualidade, quando você se sente uma pessoa muitas vezes fraca, ou você se sente superior demais, entendeu? Não, porque eu dou conta, eu faço tudo. Quantas pessoas falam assim? E por dentro a pessoa não tá bem, mas ela veste essa capa do Hulk, né? Ela veste essa fantasia do herói. E isso vale para as mulheres também, né? Quantas mulheres batem no peito e dizem: eu sou a Mulher Maravilha, eu dou conta de tudo. E não é bem assim, porque inconscientemente nós somos pessoas frágeis. Só que para sobreviver, a gente busca uma dependência emocional, uma dependência financeira e a gente também muitas vezes se veste, né, de super-herói para a gente dar conta. E eu não tô te julgando, porque foi a forma que você encontrou de dar conta da vida. Mas hoje eu tô te dizendo que existe uma forma de você levar uma vida mais leve, de você viver em harmonia com você, de você conseguir se satisfazer. É buscando, é ocupando o seu lugar correto dentro do seu sistema familiar. Tudo começa por aí. Por que, Sandra, tudo começa na família? Porque você veio de uma família, porque tudo é sistêmico. Olha, sistêmico. Mesmo que você não acredite, mesmo que você ache que com você é diferente, não é assim que funciona. Você acreditando ou não, as leis sistêmicas, elas influenciam a sua vida, tá? E vamos ver se tem mais alguma coisa. Então é isso. Para vocês que já chegaram agora mais no fim da nossa live, hoje eu falei com vocês sobre relacionamentos disfuncionais dentro do aspecto da visão sistêmica e eu trouxe exemplos de situações gerais. Eu não peguei situações pontuais e nem as exceções, mas elas existem, tá? Elas existem. E aí eu trouxe para você uma consciência de quanto isso te faz mal e de quanto esse amor em desordem traz consequências graves para sua família e para você. Tá? Para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho, e essas consequências elas vão seguindo adiante, né? Elas vão lá chegar na tua nora, elas vão chegar no teu genro, elas vão chegar nos seus netos, nos seus bisnetos. A gente precisa corrigir esses comportamentos, esse amor em desordem. Porque esse amor em desordem, ele te gera insegurança, ele te gera uma sensação de abandono, de medo, de baixa autoestima, de falta de amor próprio. Você se submete a coisas na sua vida que você não deveria se submeter. Sandra, a culpa de tudo é do meu pai e da minha mãe. Não, não se trata de culpados. Se trata de você agora ocupar o seu lugar na vida, ser responsável por tudo que está acontecendo e buscar mudar. Sandra, como que eu mudo tudo isso? Primeiro, tendo essa consciência de que você precisa mudar e que não é algo tão simples assim que você consiga fazer só. Que você precisa sim de uma pessoa para te ajudar, você precisa de uma ferramenta adequada, você precisa de uma constelação familiar, você pode também adquirir o seu lugar no mundo participando do meu método solar.
Por que eu digo isso, gente? Porque se você não tiver uma metodologia para te guiar, você fica meio que perdido no espaço, sabe? Quando um astronauta ele sai da nave dele lá para ver alguma coisa e ele fica flutuando no espaço. É desse jeito, quando a gente não sabe o que fazer, a gente fica flutuando na vida, a gente se perde, a gente precisa das ferramentas adequadas. Quando você vai preparar a sua alimentação, você precisa da faca, da panela, você precisa da colher, né? Você vai descascar os alimentos, você vai preparar. Para tudo na vida, a gente precisa da ferramenta adequada. E nesse caso, você tem essa ferramenta. Aliás, eu estou te mostrando duas ferramentas, a constelação familiar e o meu método solar. Ai, que bom, Rejane. Gente, compartilhe esses conteúdos que eu trago para vocês, tá? Eu sei que não é fácil ouvir isso no primeiro momento. Quando no primeiro momento eu ouvi que eu estava fora do meu lugar, aquilo me gerou um desconforto, sabe? Eu saí de lá chateada, brava com a pessoa que me disse isso. Falei, como assim? Eu sempre fui a filha exemplar. Todo mundo sempre falou que queria ter uma filha igual a mim. E aí, aos poucos, eu respirei, eu fui me colocando no meu lugar e eu fui vendo, realmente, os meus relacionamentos amorosos não dão certo. Aí fui percebendo, realmente, eu não escolho a roupa que eu gosto, eu quase nem como a comida que eu gosto, né? Eu sempre faço tudo em função da minha mãe, dos meus irmãos. Então, gente, a gente faz coisas inconsciente, a gente não sabe, né? Mas é um amor em desordem. É essa mensagem que eu quero deixar hoje para você. Compartilhe essa live, tá? Tem muita gente, tem muito pai, tem muita mãe, tem muito filho adulto precisando dessa mensagem, dessa live aqui para ele se despertar, para ele se levantar do lugar que ele está e buscar ajuda, porque pais e filhos merecem sim ser felizes, merecem se realizar, merecem viver e conviver em harmonia, tá? Se você tá chegando aqui no Instagram agora, a live vai ficar gravada. Se você ainda não me segue, comece a me seguir. Eu trago conteúdos de qualidade para vocês. E ó, vou deixar uma dica aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem sugerir algum assunto, trocar uma ideia, me manda um direct que eu preparo o conteúdo, eu preparo uma live para vocês, tá? E se vocês tiverem Netflix na casa de vocês, assistam a série chamada Uma Nova Mulher. Apesar do nome, a série vale também para vocês homens que me acompanham, tá? Tem situações lá de mulheres e tem situações de homens jovens e maduros e de mulheres também. E essa série, ela traz uma abordagem sistêmica. Dentro da série, né, eu acho que até por uma questão de direitos autorais, a ferramenta terapêutica, ela é chamada de expansão da consciência, mas é a constelação familiar, para você entender como todos esses relacionamentos disfuncionais que eu falei com vocês, eles impactam sim a família e a gente não percebe. Muitas vezes você não se dá conta, mas vocês vão perceber isso. Além dos exemplos que eu trouxe, tem outros exemplos, tá? Que vão contribuir com vocês. E assim, ai, que bom, Tereza, bem-vinda, tá? As nossas lives são às segundas e às quartas-feiras, às 9h09 da manhã. Assistam a live ou assistam a série Uma Nova Mulher e prestem atenção nos detalhes. É uma série curtinha, só tem 8 capítulos, mas a linguagem dela é simples. Vocês vão conseguir entender os casos que eu trouxe e outros, né, que não deu tempo de eu conversar aqui com vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar que eu vou orientar vocês da melhor forma, tá bom? É isso, compartilhem. Você que está me assistindo aqui pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo e vamos disseminar, pessoas queridas, informações que vão contribuir com o despertar de consciência das pessoas, que vão ajudá-las a se tornarem pessoas melhores, tá? Não vamos ficar passando mensagens que vão
denegrir a imagem, que vão deixar a pessoa para baixo, triste. Vamos contribuir com as pessoas, vamos ser todos nós juntos agentes de mudanças, porque assim como eu contribuo com muitas pessoas, vocês também podem contribuir. Ai, assista, Rejane, e aí qualquer dúvida você vem compartilhar aqui comigo, me chama no direct, me chama no WhatsApp, no link da bio tem. Falar nisso eu vou ver o que tá acontecendo que não conseguiu acessar, mas a gente vai conversando aqui, tá? Olha, beijo grande para vocês e a gente se fala. Qualquer dúvida, me chame para eu ajudar vocês. Tchau, tchau!